Seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira. Obrigado pela sua companhia todas as manhãs aqui na Rede TV. Hoje um dia muito especial, todos os dias são, mas olha essa mesa Rosana do céu. Olha quanto queijo gostoso. Eu já fiquei amigo dela, Fabi, porque ela veio aqui várias vezes. Faz queijos maravilhosos e receitas muito gostosas. Obrigado pela tua presença. Obrigada aqui. A você pelo convite. Imagina. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Aqui é a sua casa. Esse daí que a gente tá vendo o que é? Esse é um bom bocado de mandioca. Bom bocado de mandioca. Isso. Aquela receita do tradicional pão de queijo que eu já comi aqui, você vai ensinar também, que é Sim, esse daí. Vamos fazer um pão de queijo com tulha, tá? Pão de queijo que é com queijo que você faz, que é o queijo tulha. E Isso. depois, qual é a outra receita? Depois nós temos uma torta de ricota que ela vai ser servida com uma goiaba em calda. Você vai ensinar a goiaba também. Isso. Olha a torta. Essa aqui é a torta de ricota? Essa é a torta. Olha que torta de ricota. E nós vamos fazer também a goiaba em calda, que você pode comer a torta sozinha, ou então você pode comer a fatia com a goiaba em calda em cima. Então, vamos começar com o pão de queijo. Vamos começar com o pão de queijo. A Rosana é produtora de queijo lá em Amparo. Isso. Em Amparo. Eu preciso ir lá. Eu vou lá, porque todo mundo... Aliás, um abraço pro Plínio. Quem falou muito bem de você foi o Plínio. Ah, obrigada, ele falou que obrigada. você transformou a fazenda com seus produtos. Obrigada. Pronto. Bom, aqui nós vamos começar com o polvilho. Tá. Eu tenho aqui já uma mistura de polvilho doce e polvilho azedo. É meio a meio? Meio a meio, Eu tá? lembro que você faz meio a meio. É, meio a meio. Quanto que tem aqui? Você lembra? Aqui são 2,5 xícaras de polvilho doce e 2,5 xícaras de polvilho azedo. Então, ou no se total, a pessoa são 5 xícaras. preferir, é 1 quilo. Meio quilo de polvilho doce e meio quilo de polvilho azedo. Tá. Nós Quem vamos quiser colocar fazer esse com um polvilho aqui. só, faz só com azedo? Pode fazer só com o doce ou só com Só azedo. com azedo. Dá diferença no sabor, né? Dá. O azedo ele vai ficar um pouquinho mais azedo o pão de É. queijo, o doce vai ficar mais suave, mas fica gostoso. Os dois mesmo, dá pra dos fazer. dois jeitos fica muito gostoso. Perfeito. Tá? Então 2,5 xícaras de um, 2,5 xícaras do outro. Perfeito. E se a pessoa vai comprar esse polvilho, meio quilo de um e meio quilo de outro. Pode Perfeito. colocar o pacotinho, tá? Perfeito. Nós temos aqui uma xícara de leite. O leite que a gente Nós sempre vamos escalda. aquecer o leite, tá? Tá. Quanto que tem de leite? Uma xícara de Uma leite. xícara de leite. Aí Nós deixa temos aqui 3/4 de xícara de água. Então leite, água. Água. Leite quanto você pôs? O leite, uma xícara de leite. Uma xícara de leite. Isso. E daí, quanto de água? 3/4 de xícara 3 de quartos, água. quase uma xícara de É água quase também. uma xícara, é. Perfeito. Depois 3 Deixa quartos. aqui, esse daqui tá um dos truques, é aquecer aqui. Você tem que deixar no fogo até levantar fervura, Perfeito. tá? Rosana, vou te falar, esses teus queijos, é legal ver a tua evolução, porque cada vez você melhora A mais. gente está sempre tentando ter um queijo novo. Olha porque que mesa bacana de queijo, né? Olha o só. cliente quer sempre experimentar uma coisa nova, né? Então nós Todos- temos 3 novidades na mesa aí hoje, tá? Todos os queijos feitos aqui no Brasil, todos você faz lá Todos na fazenda feitos artesanalmente. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, Muito que é legal. mais importante. Muito bom. Então, uma xícara de leite, 3/4 de xícara de chá de água, De água e 3/4 de xícara de óleo. 3/4 de xícara de chá de óleo. Se Isso. colocar tudo uma xícara, dá diferença? O óleo... Não, é que o óleo quanto menos você colocar, melhor é. Melhor, tá. E se você coloca muito líquido, você vai colocar menos ovos. Ah, E o pão entendi. de queijo é gostoso que ele tenha mais ovos, né? Agora, Então, você já diminui explicou. um pouco o líquido para colocar mais ovos para Você já explicou isso pra mim, mas enfim. Você tem os seus truques para fazer a receita. Um dos truques é não colocar pouco queijo, você coloca bastante queijo. Sim, eu coloco bastante queijo, tá? Esse daqui vai para essa receita. Para essa receita. Quanto vai desse de queijo? Para 5 xícaras, aqui são 5 Cinco. xícaras de polvilho, De tá? polvilho, Para 5 perfeito. xícaras de polvilho eu coloquei 4 de queijo. É quase a mesma tá? medida. É quase a mesma medida. O queijo também, você pode, se você exagerar muito no queijo, o pão de queijo vai ficar um pouco pesado, Tá, mas o paladar fica maravilhoso. sim. E você pode reduzir um pouco ou Vai aumentar do um gosto de pouco o cada um. queijo, vai do gosto. Tá. Assim como também a intensidade de paladar do queijo. Você pode fazer o pão de queijo com um queijo mais forte, que é o nosso caso que nós estamos fazendo com tulha. Eu escolhi dessa vez o tulha de 6 meses. É aquele ali. É, um tulha mais suave. Esse daí você já explicou que lembra um pouco parmesão. Sim, sim. Ele é um pouco úmido também. Sim, E é muito ele saboroso. ele tem um salgadinho e um adocicado ao mesmo tempo. Perfeito. Tá? E também você pode fazer com mantiqueira, que é um queijo mais tradicionalmente conhecido como meia cura. Aqui um pouquinho de sal, só. Só. Tá. Então, nós colocamos o leite, o óleo, Começou a ferver. a água.
Levantou fervura, nós vamos colocar isso em cima do polvilho, que já está misturado o polvilho doce com o polvilho azedo. Isso chama escaldar a massa, Posso tá? colocar para você? Pode, você não vai se queimar? De jeito nenhum. Não? Eu não me queimo. Tá bom aí? Tá bom, pode pôr. Ou Pode se pôr. se queima, já tá acostumado, né? Na verdade eu me queimo e tô acostumado já. Faz Teve uma parte. vez que eu estive aqui que você amassou o pão de queijo que eu fiquei impressionada. Ah, porque minha mão ficou vermelha, já É, lembrei. porque você não esperou. Mas hoje se você Gente, precisar, não tem problema. A palma já melhorou. a gente escalda essa massa. Não é necessário ficar mexendo muito, só mexe um pouquinho, que é para o líquido misturar com o polvilho. Deixa refrescar o suficiente para você conseguir colocar a mão aqui. Por que não pode... Você já explicou, mas assim... por que não pode misturar demais agora? Não, eu não misturo fica muito, pesado. porque senão ele vai empelotando. A massa vai Entendi. empelotando. O importante é você deixar a massa, depois ela formar uma liga. Quando Tá. você assa o pão de queijo que você abre, ele tem uma liga. Tá. Essa liga, se você mexer muito aqui, primeiro que você vai esfriar muito a massa rápido e depois você perde essa liga dele. Aliás, nós temos o pão de queijo aqui, ó, cru. Eu posso Isso. colocar ele para assar aqui para o pessoal ver depois? Pode. 4, 8, deve. 12, 16, 20. Isso. Posso Você vai colocar? comer, Olha lá. você vai Olha comer que belezinha, 16 dele. Essa né? porção tá boa pra mim, viu, Edu? ó. Essa O Edu porção, falou que 16 são só para ele. 16 são para mim. O forno E para 4 assar... ele vai dar para dividir, O gente. forno 180 graus. 180 graus. É muito importante observar que eu falo que o segredo do pão de queijo não é amassar o pão de queijo, porque é muito simples amassar um pão de queijo. Vocês Tá. vão ver, ó, nós já fizemos a maior parte do pão O de queijo. principal. É muito importante o forno. Tá. O pão de queijo gosta de forno pré-aquecido. Então Perfeito. o forno tem que ser quente. Pra ele já crescer Pra, de uma vez. porque se você coloca no forno frio, ele fica meio borrachudo, Fica. ele vai esparramando, não que fica com demora essa pro forma fermento arredondadinha. agir, né? Então aqui a gente deixa refrescar um pouquinho. Refrescou um pouquinho, nós vamos amassar com os ovos e Tá. finalizar com o queijo, tá? Quantos ovos são? 8 ovos. 8 ovos. Nunca coloque os ovos de uma vez. Tá. Então você vai colocando aos poucos, amassando e Você porque quer que eu vá amassando? por eu causa trouxe da mão? ovos caipira, viu, gente? Então Tá. o ovo dá a Fica diferença melhor. de um para o São outro. quantos? Eu quebrei Três, 8 oito, ovos. tá. Eu quebrei 8 ovos. Você vai querer que eu faça hoje para da mão? Fica à Vai lá. vontade, fica à vontade. Vamos então, você vai colocando. Você quer amassar? Você vai conseguir amassar? Vou. Quer ir colocando? Mas tá quente. Tá quente? Deixa eu Tá ver. quentinho. Tá. Tá? Quer que eu amasse? Você Não, amassa? dá. Tá? Eu vou colocando. O Edu tem, engraçado, eu trabalho bastante na cozinha, mas você tem a mão mais resistente no calor do É que que eu trabalho bastante na cozinha também. Aí vai amassando com os ovos. Vai amassando, vai Vai pegando amassando. com os ovos. Precisa sovar bem essa massa, tá? Para ela não ficar com grumos. E essa hora aqui tá muito quente também. Então, Tá quente. tem que tomar quente. cuidado para não cozinhar os ovos. É importante deixar refrescar um pouco para você conseguir amassar. Vou te falar que não tá tão refrescante não, que minha mão Não. tá bem vermelha. Eu vou Ele mostrar é, depois ele é pra você. maluco, ele amassa quente, Porque Pega a gente a na parte TV você vai mais de aprendendo. baixo. Vou pegando aqui, ó. que aí ela tá Vou mais trazendo. fresquinha. O ideal é esperar, então, que né? alívio. O ideal é esperar refrescar um pouco. A É gente que a tá mão do fazendo Edu aqui... é resistente. A gente tá fazendo aqui na TV que é pra mostrar que a gente vai na mesma travessa do começo ao fim, não troca a travessa 18 vezes. Porque o deles tava falando outro dia que é complicado, não dá pra entender. Eu vou colocar um pouquinho mais de ovo só para ajudar o Edu para refrescar a mão Ufa, dele agora um aliviou. pouquinho, viu, gente? Agora tá outra A coisa. clara dos ovos é bom para queimadura das mãos. Em benefício então- do telespectador, a gente queima a mão do apresentador, né, Edu? Agora já tá ótimo, Fabi. Olha, uma coisa importante, deixa dar uma esfriadinha, que senão você vai queimar a sua mão inteira, queimar a palma, enfim. Aqui você vai misturando. Eu, apesar de ter começado a trabalhar com sorvete, na verdade com bolos, engraçado, com bolo, torta e tal, minha mão ficou resistente por causa disso, porque o frio dá muita resistência para tua mão. Porque você tem que aguentar coisa porque bem gelada. muito frio também queima, né? Muito frio queima também. Queima a mão. Em casa, se a pessoa ficar em dúvida dos 8 ovos, como que ela vê se ela precisa colocar os 8? Olha, eu falo sempre que toda receita que a gente faz, que a gente aprende a fazer, a primeira a gente erra. A segunda você acerta de verdade. E a terceira fica boa. A terceira você convida toda a vizinhança para comer, A terceira né? fica boa. Aí você já fica charmosa. Mas você vai perceber quando você vai textura. enrolar. Não tem problema o pão de queijo, a massa ficar mole, mas ela vai dar trabalho para enrolar. Ó. E se a massa fica mais firme, pode pôr mais um. Ó, nós vamos usar os 8 ovos. Perfeito. Eu falo que às vezes não vai 8 ovos, porque se a pessoa pega um ovo que é muito grande, tem muita clara,
Aí a massa vai a ficar massa muito pode mole. desandar. Esse ovo caipira, ele é bem pequenininho. Ó, vocês veem na cestinha aqui, é um ovo bem pequenininho. Então, eu coloquei os 8 ovos e a massa aceitou os 8 ovos. Vocês tá? dão risada, né? E o bom é que quando vai bastante ovos, também a massa fica amarelinha, fica Ó, bem fica apetitosa, né? Quando Não, você fica abre o pão linda. de queijo, tá bem amarelinho Aqui dentro. falta, na verdade, só o queijo. Falta você sovar a massa. Ah, Tem que sovar. esse aqui tá parecendo meu amigo português que veio aqui aquela vez. Tem que mexer. Você Ó, bater mexe, as... Tem que mexer. Você Quis pode- mexer, tem que mexer. Você pode mexer de verdade mesmo. Ah, você acha que porque- eu tô fazendo pouco aqui? Não, pode fazer mais. Porque é importante não ficar grumos. É brincadeira? Do polvilho pegadinha, no pão de Hã? queijo. É pegadinha. Não, quando você abre o pão de queijo, tem aqueles pontinhos que aparecem cru lá dentro. Ah, Isso não vai é o ter nada. Aqui você vai ver que não tem- que não ficou tão sovado. Então é legal sovar bastante. Tá pesado? Oi? Tá pesado? Não, tá leve. Não? Olha aqui. Ó, aqui roda um Deixa eu pouquinho, agora porque fazer em você pé. pega... Deixa eu fazer é, em pé. Tô aqui brincando. Agora eu acredito que ele vai sovar de verdade. Agora tá vendo? vai. Ainda tem bastante ovo nas laterais. É, agora vai. Agora tá precisando levantar. Agora eu vou pra fazer. começar por queijo. Sim, senhora. Ó, gente, o queijo, eu ralei o queijo num ralo um pouquinho mais grosso. Você pode ralar no ralo mais grosso ou mais fino. É gostoso quando você rala no ralo mais grosso, porque quando você assa o pão de queijo, ele aparece esses pontinhos do queijo aqui. Ah, perfeito. Então esse é o queijo, por quê? Porque ele tá ralado E no ele ralo não tá mais to- grosso. Ele não tá todo aerado, não né? desaparece. Não, ele fica um pouco aerado o pão de Eu queijo. digo, um pouco aerado, mas ele não é, desculpa, não é aquele pão de queijo oco. Ah, não é. Não é macio. Eu Quer acho colocar que mais ele... um pouquinho? Vou colocar. O queijo? Olha como é. Pode Vou colocar um colocar, vou colocar. Não, o queijo vai todo. Esse queijo aqui vai pouquinho. Digo, coloca mais um pouquinho pra gente ir misturando aqui. Você tá acompanhando uma receita de pão de queijo, você que tá acompanhando a partir de agora. A gente começou colocando, escaldando o leite, certo? Nós colocamos o polvilho, Aquecemos o polvilho. aquecemos a água, 2 o xícaras e óleo, meia de polvilho azedo, 2 xícaras e meia meia de polvilho doce. Pode fazer só com o azedo ou só com o doce. E se você compra no mercado, pega meio quilo de um e meio quilo do outro. Aí Tá? a gente Fica escaldou mais simples. 1 xícara de leite, 3 quartos de xícara de chá de água, 3 quartos de xícara de chá de óleo. De óleo. Uma tá? pitada de sal, Uma pitada de sal, desse sal especial do Edu, gente. Olha que chique o sal, sal rosa do Edu. Himalaia. Aí sovamos por algum tempo, como você tá vendo aí, ó. Não precisa sovar tão quente, o Edu exagerou. Ah, eu exagerei, você? Eu exagerei. Eu falei que podia colocar. Agora já esfriou, minha mão já tá... Vou colocar. Pode Nós vamos colocar todo o queijo, viu, gente? Pode colocar que eu vou amassar aqui bem. Pão de queijo não pode ser pão de quê? Porque Que muita é? gente fala, nossa, o seu pão de queijo é pão de queijo mesmo. É. Mas pão de queijo tem que ser pão de queijo, não pão de quê? Não com cheiro Tá. de queijo, né? É. Com cheiro, com Aroma. sabor, com Não, mas assim, aroma. é porque tem com pão de tudo. queijo que só tem o aroma, né? Só. Não tem Tem o um amigo queijo. meu, Esse tem queijo Fabi, de verdade. tem um amigo viu? meu, eu não posso falar quem é, ele põe um aroma de queijo junto. Só que assim, a quantidade de queijo não é tão grande, daí dentro é aerado. Parece que você tá comendo ar de queijo. Você abre o queijo, vem um cheiro e eu falo, cadê o queijo? Ó, essa massa vai ficar bem bacana pra assar. E tem uma coisa bem importante pra falar fiz pra direito, vocês. então. Fez. É a segunda aula que eu tô te dando, né? Ai, A brincadeira. Mas deixa eu falar uma coisa bem importante. Essa massa você não precisa congelar ou pode congelar também, tá? Você pode manter essa massa refrigerada por uns 15 dias na sua geladeira. ela coloca trabalha num bem potinho, gelada. Tampa. Ela fica mais fácil para enrolar, mas ele ficou numa textura boa para Mas quem quiser congelar, é melhor congelar já as bolinhas. Pode congelar. Você faz a bolinha, congela, depois põe num saquinho, solta da E aí, assadeira, põe no a saquinho. durabilidade é de quanto tempo? Aí você pode deixar o tempo que resistir, deixar lá congelado. É difícil resistir, né? Agora, Então, se o não ideal- quiser congelar, você mantenha na geladeira num pote tampado e, quero fazer meia dúzia de pães de queijo. Vai lá, pega esse potinho, faz meia dúzia de pães de queijo, devolve a massa na geladeira, vai lá no dia seguinte, chegou uma visita, e o que eu vou servir? Vai lá e pega, faz mais Entendi. meia dúzia. Então, pelo que você está explicando, é melhor deixar ele na geladeira até por 15 dias, é isso? Sim, eu deixo Você até uns prefere 15 deixar na dias. geladeira do que no... Eu não congelo o pão Tá, de queijo. perfeito. Eu faço pão de queijo fresco, sempre Perfeito. fresquinho, tá? Tá no vocês ponto percebem aí? que a massa tá ótimo. Ufa, que bom. Ficou perfeito. O Edu tá me dando Fez uma direito. aula de pão de queijo. Não viu, é, sabe gente? que uma coisa? A minha avó fazia muito pão de queijo. A gente fazia em casa, muito pão de queijo.
E daí era um pouco parecido com essa receita. Ah, pão de queijo. A gente sim. ralava tudo, tal. E eu lembro que ela, não só essa receita, mas tinha algumas que ela mandava eu sovar mais. E daí Não, minha mãe eu ficava- falei pra você sovar mais, é você que Falou? tem que sovar. Eu falei também. Porque eu tava Ai, cansado Rosana. já. Ele Mas- tá com desculpa, a minha avó falava pra eu. É que ele obedecia a avó, a mim ele não obedeceu. Rosana, né? é o seguinte. Eu falei, sova essa massa. É importante sovar bem, porque senão ele não fica legal também. Não, né? é o que eu te falei, fica os grumos. Quando você abre o pão de queijo, tem os pontinhos brancos, que esse pontinho é o polvilho, que misturado com o óleo, com esse escaldado que a gente faz, forma os gruminhos e não desmancha. Quando você amassa, que você sova bem, esses grumos desaparecem todos. Perfeito. Então, se esse pão de queijo ficar grumos, é culpa do Edu. Não, mas você tem o direito, Tá. você pode mexer à vontade aqui agora. Daí chegar no ponto. Como não tem assim? problema nenhum. Você já Você falou que terminou. pode acontecer. Você já Pra não terminou. chegar, não, eu parei, mas você pode fazer. Olha, ela tá perfeita para enrolar. Tá boa. Nós temos um pouquinho de óleo. Tem aqui, ó. Tem, acho que a gente podia. Eu vou mostrar só para vocês um pouquinho. Tá. Não precisa untar a assadeira, viu, gente? Que é- Jamais unte a Que é aquele assadeira que a gente para colocou, né? Aquele que a gente colocou que pra nós assar. colocamos. É assim. Só vou mostrar para vocês Precisa como a massa descansar tá. antes ou você pode pôr um pouquinho no caso? Não. O pão de queijo, quanto mais fresquinho você põe a massa no forno, melhor ele fica. Olha que fantástica que ficou a massa, Eduz. Ficou boa? Nossa, olha. que Valeu o maravilha, esforço, ó. então. Valeu. Tá vendo? Olha, acho Você que ele fica- sovou direitinho, viu, gente? É, também acho que, Sovou sim. olha... Vamos colocar aqui nessa assadeira? Só pra gente, depois a Vamos. gente faz as bolinhas. Então aqui, ó, você pode fazer as bolinhas e colocar pra assar. Vou ver o nosso como tá ali, ó. Ó, viram Que como a massa fica bem amarelinha? Nossa, É já o cresceu ovo bem. caipira. Olha, tá um quase grudando no outro, de tão bonito que ele tá. É, Eu acho que vai mais aí uns... Quanto você falou? 20 no total? uns 20 minutos. O pão de queijo, todo mundo pergunta qual é o tempo para assar. Vai depender muito do forno de cada Deixa eu pegar pessoa. um papel pra Tem você. gente que tem forno mais forte, tem gente que tem forno mais fraquinho. Então, você precisa colocar o pão de queijo no forno e ficar de olho. Quando ele cresceu e dourou, tá pronto, tá? Eu vou deixar... Esse é o ponto. Pode deixar pra Cidinha enrolar esse? Pode. Aí é só a gente enrolar e colocar pra assar. Isso. A gente vai deixar então mais ou menos 20 minutos. Ó, 20 Nós já minutos. temos um assando, né? Pra É. gente mostrar depois. Essa próxima receita que a gente vai fazer é a de ricota. Então, nós temos agora uma torta de ricota, Deixa eu limpar aqui. que nós vamos fazer também uma goiaba em calda para comer com essa torta de ricota. Você precisa de uma panela para fazer? Preciso. Essa daqui? Pode ser Vamos essa? fazer na panela maior. Nós vamos Tá. começar fazendo a goiaba, porque enquanto a gente está fazendo as outras receitas, essa goiaba vai continuar crescendo, tá? A Cozinhando, goiaba, desculpa. você tirou o miolo dela. Então, a goiaba bem madura, Tá. você abre a goiaba e tira o miolo Só o dela. miolinho. Só isso. A casca fica... A casca fica que ela é super tira boa, nada. né? Fica bem gostosa, tá? E isso aí para fazer a calda, lembra aquele doce de vidro, né? Isso, a compota. Lembra bastante a compota, Lembra né? a compota, lembra sim, tá? Esse daí você tá fazendo lá também? A Tô. goiabada? Eu Os sirvo doces? no café da manhã essa goiaba em calda para a pessoa comer com iogurte sem açúcar. Fica Ah. maravilhoso. Você Vamos viu, colocar. Fabi, como é que é? Essa nossa amiga tá chique. Ó, nós vamos colocar meio litro de água, Meio litro de água. tá? Meio litro de água. Eu direto escolhi para cozinhar. fazer com vocês um açúcar orgânico, Perfeito. o Demerara. Ele já é um pouco escurinho e é legal que a calda vai ficar escurinha também. Então, coloca o açúcar. Quanto que é de açúcar? Presta uma espátula Sim. pra Quanto isso, é de tá? açúcar? Meio quilo Meio também, tá? Meio litro de água e meio quilo de açúcar. Outro dia uma pessoa perguntou, falou da calda, que ficou rala e tal. Foi a quantidade de água que ela colocou na calda. Presta atenção que algumas frutas você pode colocar mais água, outras você nem água coloca. É porque a fruta tem água, né? Às vezes. E algumas têm mais que as outras. Isso. Agora, Rosana, uma questão interessante. Eu aprendi isso fazendo sorvete. Eu já dei essa explicação e a gente reparou o quê? Você usando açúcar orgânico, usando o açúcar demerara, como você está usando, o residual que fica na boca do doce é menor do que do açúcar refinado. Exato. Então, o que você tende? Tende a beber menos água, a ter menos sede,
porque muitas vezes as pessoas, não sei se vocês já repararam, quando tomam um sorvete ou algum tipo de doce, fica com Dá vontade sede, de tomar né? água. Vontade de tomar Esses aqui água dá logo em menos, porque seguida. você sente mais o sabor da fruta, o residual é menor do doce Isso. e é muito bom. E depois também a gente acaba comendo esse doce com menos culpa, É, né? é. Mais tranquilo, E mais muito mais saudável gostoso. o doce, né? Então meio litro de água, meio de Meio açúcar. litro de água, meio de açúcar, que nós escolhemos o orgânico Demerara, né? E a semente que eu tirei aqui, eu vou esperar essa calda ferver. Tá, Ela não precisa formar calda mesmo. Quando ela levantar a fervura, nós já vamos colocar a goiaba, porque a goiaba vai cozinhar enquanto ela está engrossando, tá? perfeito. A semente que eu tirei, a gente não descarta. Você pega essa semente, coloca no liquidificador com um pouquinho só de água Só e pra bater. bate, só para você conseguir triturar isso aí. Tá. Bate, coa e tira uma polpinha que você poderia, se você não quiser colocar aqui, você faz uma geleia ou fazer faz um suco. suco disso aqui, mas eu gosto de colocar porque fica aquela calda bem colorida também, não fica Entendi. calda pura, né? Então, Então, ela o fica uma miolo, calda bem grossa. Ó, o miolo você tira, Tira. bate, coa para não Coa. ficar as sementinhas. E daí tira essa você- polpa, Perfeito. tá? Tá. Isso aqui vai mais no final do doce. Nós vamos esperar a calda ferver. Quando a calda ferver, a gente vai Começou a colocar ferver. a goiaba. A gente deixa ferver um pouquinho. Tá, deixa ferver Aí um nós vamos pouquinho. colocar a goiaba. Quando a gente perceber que a goiaba já está um pouco madura, nós colocamos Aquela lá deixa pro esse final miolinho. só. Vai Perfeito. ficar mais pro final. Quantas tá? goiabas a gente tem aqui? Eu coloquei 1 quilo de goiaba, 1 quilo de goiaba. meio quilo de açúcar. Aqui que E vale meio mais ou litro- menos 1 quilo de goiaba, nesse tamanho de goiaba aí, umas 6, 7 goiabas. Não, foram Mais 4 quatro? goiabas. 4 Nossa. goiabas. Então é um goiabão? Eu dividi em 4 cada goiaba. Ah, bom. Foram 4 goiabas. 4 goiabas, então. 4 goiabas, tá? Pesada essa Pesada, goiaba. viu, pesada Fabi? sim. Pode Bem colocar? pesada. Deixa ferver um pouquinho. Deixa um pouquinho Pode mais? deixar um pouquinho ferver. Tá. Então deixa ferver um pouquinho e daí coloca. Quando a gente coloca essa polpa dentro, ela tende a subir um pouquinho. Então, enquanto ela está cozinhando só com a goiaba, você pode colocar e Pode deixar deixar. no fogo tranquilo e fazer outra coisa. Eu até gosto de fazer isso quando eu estou cozinhando ou à noite, quando eu estou fazendo nada, eu ponho na cozinha, de vez em quando eu vou lá e dou uma olhadinha. A Rosana é assim, Volto, quando ela não dou tá uma fazendo nada, ela olhadinha. tá cozinhando. É, Não tô fazendo nada, viu, Fabi? E ela tá cozinhando, fazendo eu um outro coloco prato. doce que Né, eu não Rosana? preciso. Não preciso ficar olhando. Eu só vou lá de vez em quando. Eu e não tô dou uma fazendo nada, eu tô mexidinha. fazendo uma refeição para umas 30 pessoas assim. Aí eu vou e crio uma outra receita. Vamos para aquela lá? Então, enquanto isso, nós vamos fazer a torta de ricota, Vamos. que é que nós vamos comer com a goiaba, tá? Nós temos aqui 700 gramas de ricota. Ricota que você faz também. A ricota é nossa, eu Ó. brinco sempre com as pessoas que tem que ser a ricota nossa, Boa. ricota atalaia, porque é uma ricota bem úmida, ela é bem gostosa, Vamos tá? pegar um pedacinho pra Pode, provar? experimenta, é muito boa essa ricota. Não vai fazer falta na receita, né? Não, não vai. Eu já trouxe um pouquinho sobrando. Vamos colocar a goiaba, porque aí a gente já pode esquecer essa goiaba. Então a goiaba vai para A cá. goiaba vai soltar um pouquinho de água também, viu, gente? É normal. É normal e depois ela vai secar. Tá. Colocamos ela para cozinhar então Não precisa ficar mexendo muito, porque a intenção é Ela que quebra, é que essa goiaba fique inteira, tá? Então não precisa ficar mexendo muito. Põe toda ela? Pode pôr toda, Tá. pode pôr. E aí você pode deixar no fogo um pouquinho mais baixo, Aí eu para abaixo. ela cozinhar mais. Deixa ferver um pouquinho agora que vai esfriar e depois a gente abaixa o fogo um pouco. Tá bom. Perfeito. Se você mexer muito doce, ele vai desmanchar toda a casca. Então é para a casca ficar inteirinha, para você servir essa casca inteira. Então Aí- já fizemos a parte da calda. Tá. Enquanto No ela está liquidificador. cozinhando, a gente vai preparar a torta, tá? Tá. Nós temos 700 gramas de ricota esfarelada. Eu peguei a ricota e desmanchei um pouco na mão. Eu vou colocar a parte líquida primeiro. Tá. 4 ovos, então vou começar com os ovos, tá? Mas colocando os ovos, 4 então. ovos. Perfeito. Eu tenho aqui. Aí, essa receita vai leite condensado. Tá. A mesma medida, a caixinha ou a latinha, ou que você usar do leite condensado, você usa a mesma medida para medir o açúcar e o leite. Perfeito. Então aqui tá os ovos, Então, o leite se for condensado, uma lata de leite condensado, uma lata de leite, uma lata de leite E e a uma mesma lata medida de de açúcar, tá? e desse jeito não fica tão doce, viu, Fabi? Não fica porque vai bastante ricota. Você diminui o leite condensado e põe um pouco de açúcar. Não fica Tá. tão doce. Não fica. Então, Eu coloquei o ovo,
4 ovos, né? 4 ovos. Ovos inteiros, uma lata de leite Leite condensado, condensado. uma de leite, uma é de- isso? o leite eu vou deixar para colocar daqui a pouco. E a mesma medida de açúcar. Aí vou colocar uma de açúcar. Aí a tá? pessoa ouve a gente falando assim, uma lata de açúcar. Mas onde que o Edu viu a lata? É só medida. É a só É a medida. mesma É medida. a mesma medida. Você vai usar a medida que você tirou. Acho que eu vou deixar Pode ser onde você quiser, daqui. sujar. Nós vamos bater um pouco isso aqui até começar a ficar homogêneo, que a gente vai começar a colocar a ricota e o leite, tá? Para não ficar muito pesado. Então bate aqui, então 4 ovos, uma lata de leite 4 condensado, ovos, a mesma medida de açúcar. de açúcar. Isso. Aí o leite você não colocou ainda. Não, Tá. para não ficar muito Muito líquido. pesado. É, e nem depois ficar muito pesado. Tá. Aos poucos nós vamos colocando essa ricota que já está esfarelada e o leite. Eu vou cuidar dele aqui, porque pra ele pular daqui é 2 minutos. Posso ir colocando a ricota devagar? Pode. No final ele vai falar que foi ele quem fez tudo, né? Aqui, pega ali. É, lógico. Eu que tô aqui, ó, sentadinho aqui, ó, é nada. Só tô aqui ajudando, ó. Se não couber toda a ricota, eu posso bater fora? A gente pode dividir e bater em 2 vezes. Tá. É que ele é meio pequeno, né? O liquidificador. Essa é uma torta grande. Vocês percebem que essa torta é uma torta bem família, viu, gente? É uma torta para quando você tem uma visita em casa e quer fazer uma sobremesa rápida. Ela pode ser servida gelada, pode ser servida quente. Se você dividir em porções, não... Agora, eu vou colocar. Se você dividir em porções, quantas porções dariam? Dá para umas 20 pessoas. Umas 20 porções. Dá. Tá. Eu coloquei um pouquinho do leite. Ó, só vou em cima com cuidado, hein? Tá batendo aqui porque é só em cima. Se achar que ela não dá para bater, a gente passa aqui. Aí podemos devolver aqui um pouquinho. A gente passa Pronto. um pouco aqui. Opa! Vocês E viram? aí, a gente, ó, o liquidificador tá um pouco pequeno, não tem problema. Aí deixa esse. A Rosana é uma figura. Edu, você compra um liquidificador maior, viu? Não, é que Fazer a, uma não, vez é que Ela a, faz Rosana num vier. liquidificador. é que a industrial. receita é grande, gente. É, que a não é o receita liquidificador que é grande. pequeno. Desculpa, eu expressei errado. As É minhas, igual, eu falo sempre, igual, as minhas receitas são sempre bem grandes. é igual eu vi o Galvão Bueno falando, aliás, um grande abraço ao Galvão Bueno que entende tudo de vinho, viu, Fabi? O Galvão Bueno fala assim, eu tive a experiência de andar num carro de Fórmula 1 e eu vi o Galvão Bueno falar assim, tá lento, tá muito lento. Eu falei, não, acho que ele tá menos rápido, lento não tem. A 300 por hora não tem como ele tá Edu, lento. enquanto você coloca aí, eu vou olhar o pão de queijo. Um grande abraço ao Galvão Bueno. Já deu tempo do pão de queijo. Aliás, eu estava vendo uma coisa muito legal do Galvão Bueno narrando uma corrida do Ayrton Olha, Senna. Edu, o pão de queijo tá pronto. Tá pronto? Tá pronto. Olha que lindo. Ó, tá. Olha que legal. Então ficou 20 minutos, certinho. 20 minutos. Num forno já aquecido a 180 graus. Ó, você foi falar Tá. mal do liquidificador, ele até mudou o barulho aqui, ó. Não falei mal. É a minha torta que é grande. Não, ele Calma. mudou o barulho. Posso colocar aqui? Pode colocar aqui. Tava falando do Galvão Bueno, ele narrou uma corrida do Ayrton Senna, que ele precisava ganhar a corrida para ser campeão. Primeiro ano que ele foi campeão, fez 20 anos agora, a gente viu o jornalismo aqui da Rede TV, cobriu, falou. E o carro, quando ele foi largar, a embreagem é pesadíssima, tem o giro do motor tem que estar muito alta, e o carro deu uma pipocada, ele caiu para 15º. E daí ele veio recuperando, na terceira volta ele já estava em 8º, na segunda volta, eu não me lembro. E ele ganhou a corrida e deixou o Prost bem para trás. Eu vi essa corrida do Galvão narrando, muito Você baixou bacana. o fogo. Aqui, batemos então... Não, mas ainda não terminamos. Eu sei, só vou tirar um pouquinho que senão não vai caber. Tá. A gente ainda tem as 2 colheres de trigo para colocar Aí, e o fermento, tá, tá? então aqui volto de novo, Isso. aí a gente bate. Então tem 2 colheres de trigo. colheres de sopa de E farinha em de casa trigo que tem cheia. um liquidificador desse tamanho, pode fazer dessa maneira, Eu, né? Vai tirando. então, eu bato de uma vez só. Mas assim não tem problema, dá o certo. meu liquidificador é maior. É industrial, né? Não é industrial, não. Não É porque tem liquidificador de 1 litro, de 1,5 litro. É. Tem até de 1.800, né? É. Então dá pra bater. Deixa eu Mexeu? bater mais um Acho pouquinho. que você bateu pouco. Acho que ele grudou aqui em Gente, se cima. a minha receita ficar errada é que o Edu não tá batendo direito. Viu? Não vai ficar errado. Como a gente não conseguiu bater todo de uma vez,
Depois nós vamos colocar essa massa aqui, ela fica bem homogênea. E vamos incorporar com essa outra parte que o Edu já colocou aqui. Então ela tem aqui 4 ovos, tá certo? Vamos 700 repassar. gramas de ricota. Você que está acompanhando agora, essa torta, a gente foi batendo aos poucos porque tem bastante ingrediente, mas 700 de ricota, 700 de 4 ricota, ovos, 4 ovos. uma lata de leite condensado, uma lata de leite, uma lata de açúcar na medida. A mesma medida do leite condensado. Aí colocamos 2 colheres de sopa de trigo, mais... E 1 colher de fermento. Ah, o fundo tá grosso, é por isso, ó. É o fundinho grosso, ó. Nós vamos ter que bater. A gente põe mais um pouquinho aqui, a gente bate aqui de volta. Quer que eu É que põe ficou aqui? trigo, Ficou aqui, ó. ficou muita, Ficou no fundo. muita massa. Eu pego, sabe o que eu faço? Se isso acontecer na sua casa, não se desespere, Fabi. Vem aqui ver uma coisa. Vem aqui porque é importante você ver isso Ó, é aqui. importante dar um pouquinho errado também, porque a gente vê como resolve, né? Ó, o fundo aqui do liquidificador ficou um pouco empastelado pastoso, ali. tá Ficou vendo? pastoso. Você Ficou pega um tipo pouco... o meu brigadeiro, Ficou né? tipo teu brigadeiro. Eu não queria falar isso porque eu não gosto de depreciar a receita de terceiros. De terceiros que sou eu. Terceiro no caso é você. Eu falo bem, estando mais ou menos. Tal, Mas dá mas certo, dá sempre certo. dá pra salvar, não é, Edu? O Isso que importante é bater, ó. Já mudou, ó. Tá. Você soltou o que estava na hélice? soltei. Soltou? Aí bate mais um pouquinho. Bate mais um pouquinho. Aí vem aqui. Aí é importante Se aqui, ficar um pouquinho de grumos também, não tem problema, porque vai ser a ricota, viu? Porque E a a ricota gostinho, né? é delicioso. ó. Então, É o fundinho que se é... acontecer de ficar um pouquinho de grumos, vai ser da ricota. E ela vai aparecer os pedacinhos na torta, fica O gostoso. aroma dessa... É, que eu ia falar, calda. essa goiaba perfuma a Não é? casa, É viu, muito gente? bom, Ó. né? É muito bom. Delícia. E esse a gente- escurinho é do açúcar, porque é um açúcar, o demerara é mais escuro, né? Então vai ficar um escurinho em E cima. a gente nem colocou o miolo, que é onde mais tem uma concentração de Que é a polpa, aroma, né? mais lá. A polpa, Né? Aqui, bateu. Lá na fazenda eu faço essa goiaba para servir no café da manhã. E às vezes as pessoas ficam bravas comigo. Como assim? Você faz isso aqui, a gente come e depois não pode levar para casa? Então agora eu comecei a fazer para as pessoas levarem para casa Pra vender. também. É, para vender também. Rosana, você Então, tá parecendo a Bom, Cidinha, você vende agora qualquer eu vou coisa. lá. Edu, tudo que eu consigo fazer Ó, e aqui, empacotar, ó. Pronto, foi, bateu. a gente vende, porque afinal de contas a gente vive da fazenda. Então a Sim. gente tem que ser criativo, E né? vou te falar, em Senão não fazenda... dá para viver da fazenda. E em fazenda, para viver da fazenda, muitas vezes é muito difícil, porque tudo isso dá muito trabalho. É porque então, fazenda, se você não souber trabalhar, ela te dá muito mais despesa do que verdade. rentabilidade. Mas dá pra Então, aproveitar também as frutas da época, né? Sim, Dá, Vai não, fazendo dá. dessa maneira. usando a criatividade Não e ter conseguindo perda de trabalhar, produto. você vive muito, muito, muito bem da fazenda. Aliás, é um dos melhores lugares do mundo para se viver, é na fazenda. Viu? Rosana, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fazia muita calda assim, desse jeito com a minha avó, o que ela fazia? Quando formava uma espuminha, ela ia tirando. Sim, mas essa espuma, Essa aqui você pode deixa. tirar. Essa espuma tá escurinha porque o açúcar Não, é sim. demerara. Eu digo, ela tirava a espuma, que Pode ela falava tirar. que ficava mais levinho. Isso, Pode tirar ou não? Fica mais transparente a calda. Fica mais transparente a calda. transparente a calda. Mas vai da escolha Mas quando de você, né? finaliza o doce também, quando a calda chega num ponto, Ela para. ela diminui, ela É. vai reduzindo. Não E tá aí tanto- você tira, você Tira tira com só cuidado. no final do doce, tá? Perfeito. Mas você tira a calda para ficar essa Pra transparência. ficar mais gostoso. Fica mais bonita. Ficou boa aí ou tem Ó, que bater ficou, mais? não, ela tá com um boa? pouquinho de grumos. Quando você Mas é o tá, grumo da da ricota. ricota, você percebe que é a Quer que eu ricota. tire esse grumo? Eu Não tiro tem em um problema. minuto. Não, Quer? não eu bato precisa. aqui na mão. Não precisa. Ó, se você É? quiser, ó, põe aqui, ó. Eu tiro em um minuto. Deixa- O põe Edu tá aqui. querendo trabalhar, gente. Não, eu vou tirar esse gruminho aí. Porque Você- no liquidificador muitas vezes você não consegue. Como a gente bateu tudo separado, é importante bater tudo junto depois. Que se ficou gruminho de farinha, pode ter problema. Ela fica Né? bem homogênea, tá? E se ficar também, eu acho que não é de farinha, porque a farinha é muito pouquinha. É por isso que eu tô falando que não tem problema se ficar, porque Tá. a farinha é tão pouca, Aqui dá uma é viradinha a nela ricota. e, Isso. e bate um pouquinho na mão, você consegue fazer. E nós Aí- vamos aproveitar que o forno tá quente, Sim. tá? E aí a gente já vai colocar no forno. Quanto tempo pode que ser ela no forno fica no pré-aquecido. Ela demora um tempinho, acho que uns 40 minutos. 40 minutos É. assando. Até porque pela quantidade que tem de Vamos ver se ingrediente. ela vai demorar todo esse tempo, porque o forno está pré-aquecido. Ela fica bem dourada em cima, mas Como é aquela para que a gente ficar viu mesmo. É que a massa dela é muito leve, né? E ela já vai no forninho quente. Então ela fica bem dourada, mas quando você corta, ela tá bem untuosa dentro, bem cremosa.
deixa eu falar um detalhe aqui Lógico. para as pessoas que estão nos acompanhando. Ela parece uma massa de um pudim de leite condensado, porém mais grossa, né? E ela fica baixinha mesmo na forma, porque ela cresce, que você tem a sensação de que ela vai derramar. Quando você tira do forno, ela tá a assadeira cheia. Quando você tira, ela abaixa um pouco. Como essa daqui, ó. É bacana que Deixa eu aconteça mostrar aqui do isso. lado. Ó, mostrar para vocês, que ela forma essa cavidade. E é uma Tá forma vendo? tipo uma crostinha, né? Aí essa cavidade, se você quiser servir a torta inteira já com uma geleia do seu gosto, você vai virar essa torta num prato e você já pode colocar a geleia aqui. A geleia, você faz uma geleia do teu paladar. Damasco, morango, laranja, fica deliciosa com Essa geleia daí de você acha que dá pra laranja. soltar? Dá Dá? sim. Vamos soltar. Quer uma faca, alguma coisa? Não precisa. Não precisa. E dois pratos, né? Você não pode desenformar, 2 pratos. Você não pode desenformar nem muito quente e nem muito fria. Aqui ela tá fria, mas eu já desenformei, já soltei ela. Então você vira aqui. Virou de ponta cabeça. E aí você coloca outro prato em cima. Vira novamente. Aí vira e desvira. Então, Se quiser uma torta mais leve, você vai servir a fatia assim. Ela dá muitas opções. Pode servir com Olha açúcar, que com linda. canela. Você pode colocar passas no meio, pode colocar damasco, se quiser. Pode colocar Muito até frutas cristalizadas, o que você quiser. Eu gosto dela simples assim, porque você come sozinha, você come com uma geleia de laranja, com uma geleia de goiaba, com uma e geleia fica de versátil para usar. Por exemplo, não, E você é uma tem... boa receita para as pessoas fazerem para vender, porque né? você Nossa, não, muito. e quando você tem uma visita em casa, você coloca uma torta dessa na mesa e coloca vários potinhos com vários sabores de geleias. Cada um serve com aquele que ele mais gosta. Eu Aquela trouxe ali com que a tá- goiaba, com a goiaba que que é a eu acho primeira ali. que é bem da fazenda mesmo, tá? Muito legal. Agora Vamos nós- começar então um bom bocado. com um bocado de mandioca, O tá? que você precisa? Então, eu coloquei a batedeira. Tá. Nós vamos colocar a parte líquida na batedeira. Então nós vamos colocar os ovos. Nós temos 4 ovos 4 ovos. 4 ovos inteiros. Obrigado, viu, Márcia? inteiros. Obrigado. 200 gramas de manteiga. Então, olha só, você está acompanhando É então. muito simples e muito rápido para fazer esse bom bocado, viu, gente? É muito rápido e é outra sobremesa bem gostosa. 4 ovos. 4 ovos, 200 gramas de manteiga. Manteiga. Viu, gente? Não substitui a manteiga por E nenhuma outra coisa. pode ser com sal, sem sal? É melhor sem sal. Com sal ou sem sal? Com sal dá... Eu faço sempre sem sal, mas pode Sem pôr sal, com sal, porque tá bom. o sal nunca vai atrapalhar o doce. Tá. E açúcar. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar. 1,5 de açúcar. É, Eu 1,5, coloquei na receita é. certinho, porque eu dividi 1,5. essa receita, então eu fiquei meio... Tá. Tá? Pode ligar a batedeira, nós vamos bater o ovo, a manteiga e o açúcar. Esse é um Enquanto dos tá segredos batendo- do bom bocado, né? Deixar batendo um pouquinho Isso, tem que bater até ficar um creme. Enquanto está batendo, nós vamos colocar uma xícara de açúcar aqui na xícara e meia, panela. aqui. Uma xícara e Uma meia. xícara e meia de É, açúcar aqui. Pode confiar na minha medida. É porque... Bonitinho, ele tá lendo. Uma xícara de água Uma xícara de água. e vamos levar para o fogo. Tá. Que a gente vai fazer a calda para colocar no bom bocado. O bom bocado é uma sobremesa. Esse bom bocado você faz também, Rô? Faço Faz. para o café da manhã e faço sempre que eu tenho uma visita na fazenda, eu faço um bom bocado. Fabi, Denis, a gente precisa ir lá conhecer. Posso dar uma mexidinha só para não... Deve mexer, Tá. deve mexer um pouquinho. É, porque o começo ele gruda aqui, ó. Ele só vai ferver um pouquinho também. Não Essa precisa muito calda a gente vai deixar ferver um pouquinho, só até derreter o açúcar, e ela vai ser colocada sobre o bom bocado quando ele sair do forno, tá? Perfeito. Enquanto está batendo, nós vamos colocar a mandioca. Essa mandioca tá crua. 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 Me empresta uma espátula. Então, quanto tem de mandioca, mais ou menos? Aqui tem 3 xícaras de mandioca. 3 xícaras de mandioca. Ralada. Ralada crua, tá? Ó, Você tá acompanhando a receita de bom bocado de mandioca e vai queijo também. vai queijo Vai também. queijo também. 2 xícaras de coco fresco. 2 xícaras de coco De fresco. coco fresco. Quem não tiver o fresco pode fazer com... Pode, Não é a mesma mas, coisa. mas não vai sair igual. É, não vai sair igual. Eu gosto que faça com os Com produtos natural, bem né, fresquinhos. Rosana? E nesse bom bocado, todas as receitas da Rosana tem queijo.
E Ela queijo. vai lançar uma feijoada Eu de uso- queijo, vocês vão ver. Eu vou fazer. Posso Aqui fazer eu uma usei receita? o mantiqueira, tá? Posso fazer uma receita pra você fazer lá? Eu vou Pode, fazer, vou pode, bolar uma receita pode. de queijo bem legal. Claro, claro. Ó, eu coloquei então a mandioca, Mandioca. o coco fresco ralado e o queijo. Enquanto bate, eu só vou dar um recado aqui, Edu. Vai lá. Que essa semana o presente é essa pipoqueira aqui, né? Então faz o pão de queijo, faz a pipoca e faz um chá da tarde na sua casa. Aí você tem que ir no Instagram do programa Edu Guedes e você, e responder a seguinte questão. Que receita você faria para surpreender a sua família? Então a gente está pegando todas as respostas e na próxima segunda-feira a gente anuncia quem vai levar o presente dessa semana, Edu. Muito bom, Fabi. Achei interessante essa pipoqueira. A Bibi está se superando. Cada semana ela vê. Eu olhei para daí e falei, eu nunca vi isso na minha vida. O que seria isso? Daí eu vi as pipoquinhas e eu entendi. Eu quero esse presente também. Não, e a pipoca, Fabi, muita gente condenava a pipoca como sendo. Obrigado. Como sendo ruim e tal. E se ela é feita sem muito óleo e tal, ela é boa. E aqui é sem óleo nenhum, é só colocar a pipoca. Quando que a gente poderia imaginar, por exemplo, na nossa dieta que a gente está fazendo? É. Pode comer pipoca, pode tomar vinho, Pão de pode- queijo, pão café. bocado. Queijo. Cada um faz a dieta do seu interesse, é não claro. é? Então a nossa pode, ó. Ó, bati Pode aqui, ó. desligar. Ufa. Agora você coloca desliga, tira, pode tirar, tirar? pode tirar. Nós vamos acrescentar o fermento e o leite. Eu tenho Tá. aqui uma xícara de leite. Então nós vamos colocar o leite, É que isso aqui eu passo? mexer um pouquinho. Não, aqui é só Aqui dar é só uma, só dar dar uma uma misturada. incorporada, Tá. tá? Não precisa mexer, bater. E o fermento, eu coloco o fermento na parte líquida que fica mais fácil, mais fácil pra misturar. pra A mexer. calda, Rô, eu acho que ela já começou. A calda é só levantar a fervura e ela só E vai ponto. ser usada quando você retirar o bom bocado do forno ainda quente, Tá, pega a calda e joga E sobre põe. o bom bocado, tá? perfeito. Quer ver? Não precisa assustar quando coloca a calda em cima do bom bocado, porque fica aquele monte de De água, água, mas depois eu- ele suga todo. Pode Posso colocar colocar? também na calda. Ó, então aqui a semente batida, coada da goiaba, que forma uma polpa. E daí a gente coloca junto. Ó. Posso dar uma misturadinha aqui? Pode. De leve, só pra. Agora você deixa o fogo bem fraquinho, porque Tá. ele tende a subir um pouquinho, tá? Agora a Fabi vai sentir o aroma da goiaba. A massa do bom bocado também está pronta. Perfeito. O bom bocado também gosta de forno quente e ele tem que ficar bem douradinho, tá? Essa massa, ela é um pouco mais pesada, né, Rô? É, Uma massa ela normal. é. Você não errou na massa, Não, nada disso. Nada. Pelo Tá contrário. perfeita, tá certinha. Ela fica desse Olha o bom jeito, fica bocado. bem, Mas bem não é, grossa. olha que bom bocado, meu. E o bom bocado fica leve depois. A Rosana pra é você craque. comer, bem meu. Ó, macio. tá? aqui, Renê, olha aí, ó. Ó que bom bocado maravilhoso. Esse daqui pode cortar na forma mesmo. Você faz os triângulos, os quadradinhos, Perfeito. deixa na assadeira conforme vai consumindo. Aqui tá pronto. Tá pronto? Nós temos um refratário untado com manteiga e enfarinhado. Perfeito. Daí nós vamos Quer alguma colocar. ajuda? Só virar aqui. Pode virar de uma vez. Olha que receita. Ela lembra é uma Acerta. receita um pouco mais pastosa, né? Mas quando ele assa, ele fica levinho. Ele fica levinho. Ele fica bem macio, porque ele Deixa- tem queijo, tem bastante manteiga, né? Deixa eu aproveitar Leva para no passar forno. todos os dados da Rosana. Rosana Aparecida Alves de Paula. Ela é produtora de queijo lá em Amparo. É uma delícia, um queijo melhor que o outro. O Facebook Fazenda Atalaia, o Instagram @Fazenda Atalaia e o telefone 19 3807 5545. Isso. O Paulo, que é teu marido, tá sempre trabalhando também com você. Sempre. É a primeira vez que o Paulo não veio hoje. É De todas as vezes verdade, que é ele tá- verdade. mas tá lá trabalhando. Tá trabalhando. Paulo, um grande tá. abraço a você. E é legal porque vocês dois trabalham juntos, né? A gente juntos e agora nós estamos com o prazer de ter o filho junto com a gente também. Muito Ele bom. está na faculdade, mas está no último ano e já está atuando na fazenda. Então tá bem Muito bom. gostoso. Agora tá eu, o Paulo e um dos filhos, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse daí é só colocar pra assar. Só Ele colocar para assar vai e ficar deixar exatamente ficar como aquele. douradinho como está aqui. Esse aí já tá com a calda? Esse já está com Já a tá com calda. a calda. Quando você coloca a calda,
enche aqui. Depois ele suga, quando você vai cortar, você percebe a calda no fundinho dele, Eu vou tá? simular aqui, ó. Essa calda de água com açúcar, você vai pegar aqui e vai jogar aqui Vai em cima. jogar. Ah, depois de assado, então. Depois de assado, ele Pode quente. jogar um pouquinho só pra Pode, mostrar? não tem Vou jogar só um problema, pouquinho. pode jogar, Só pode vai ficar um jogar. pouquinho mais doce, Só vai ó. ficar mais docinho. Ó, Aí. joga um pouquinho da calda, olha como ele Pode absorve. jogar. Sem medo, depois a gente faz outra calda pro outro. Ó, Ele Joga. suga toda essa calda e fica úmido. Tá? ó, você tá vendo aí Ó. as bolinhas formando, ó. Ele vai absorvendo. Então, pra você que gosta de um bolo, de uma torta mais úmida, essa é a torta. Quanto essa. tempo? Oh, desculpa, eu... Também uns 40 minutos 40 no minutos forno, também, no perfeito. forno. E essa calda de goiaba, ó, é só deixar apurar. Daqui é uma delícia. Olha, Ela já tá quase pronta, viu, Edu? posso pegar uma goiabinha só pra Pode, mostrar? pode. Eu não peguei a coisa ideal, peraí. Deixa eu pegar um outro aqui. Edu, e eu posso mandar um beijo pro pessoal da Fazenda? Pode, lógico. Pode, gente. Pode. Todo mundo, eles falam sempre, você vai lá no Edu, você não fala nada, né? Da gente. Então é um beijo bem gostoso para toda a nossa equipe, para todo mundo da Fazenda, Quantas tá? pessoas trabalham lá com você? Hoje nós temos quase 40 funcionários. 40 funcionários? Que Isso, legal. Nós temos uma equipe Nossa, grande. quando você começou, quantos funcionários tinha? No laticínio nós tínhamos 3 pessoas. Na verdade, comecei primeira fazendo vez queijo você- na cozinha da nossa casa. A depois primeira meu vez que você marido veio, começou- você falou, acho que não tinha uns 5 Acho trabalhando. que tinha uns 10 funcionários. E isso eu falo legal. desde o trato do gado, porque a gente planta a tudo comida lá. da vaca, a gente prepara a comida dela, trata, ordenha e faz o queijo, né? Muito legal. Então, da equipe inteira. Então, Ó. um beijo para todo mundo lá hoje. Olha que bacana. Aqui, Tá linda, né? Tá linda. É importante que a goiaba esteja bem madura, tá? E não mexa exatamente para isso, para ficar essa casca inteirinha. Olha que bacana. ó. E depois, aquilo que você falou é interessante. No final, você tira essa espuminha aqui. Pode tirar. Que ficou. É. Tá? Os Mas deixa- doces que a gente vai fazendo, a gente vai sempre tirando, ela fica mais leve. Quando você vê, por exemplo, doce em vidro e ela não fica tão aquosa. Ela fica transparente, mais transparente. Aqui tá perfeito já. Tá. Se você tá. quiser ela mais molinha, menos tempo. Você pode deixar cozinhar. Quanto mais tempo você cozinha, mais tempo ela vai durar. Se você vai fazer um doce para servir rápido, não precisa cozinhar muito porque ela fica com esse sabor bem autêntico da goiaba, Sim. tá? Aí você sabe que vai consumir rápido, não precisa cozinhar muito. Quer Perfeito. guardar? Cozinha Não um tem- pouco mais porque o conservante dela vai ser o cozimento, Perfeito. tá? Um programa muito gostoso com a Rosana aqui. Rosana, deixa eu aproveitar, vamos dar uma volta ali na mesa para mostrar. Essas foram as receitas que você fez. Aqui, a torta de ricota, A torta de ricota. maravilhosa. Aqui o bombocado. Bombocado. E o pão de queijo que já se foi. Vem cá, A Rô. goiaba em calda, a né? goiaba em calda. Vem cá, que eu E o faço pão de questão queijo de o Edu mostrar. comeu inteiro, né? Ó, eu Edu. preciso ir lá conhecer, porque esses queijos que você faz artesanalmente, olha, um mais bonito que o outro. Ó, vamos mostrar. Esse daqui, Esse chama Toca da Figueira. Toca da Figueira. O Toca da Figueira é a mesma receita do nosso Tulha, só que maturado Esse numa daqui. cave de pedra por 6 meses. Por isso que ela fica assim. Ele tem essa casca, Olha que lindo. é um fungo natural do ambiente, que é um ambiente mais Legal. úmido. E ele dá um toque meio apimentado. Não tem nada de pimenta, ele dá um toque O apimentado. lugar que você põe é todo de pedra. É uma cave. É uma cave. É uma cave. É, Toda revestida de Fabi, pedra. por curiosidade cultural, tem um produto na Itália que é um miolo. Vem cá, Fabi. Que é um miolo, seria uma parte do presunto de Parma. Aham. Chama culatello e ele é armazenado desse jeito. E lembra isso ele- aqui por causa das pedras. É Esse tipo- daqui, então, é o... Quando você tem um ambiente com pedras, ele fica mais úmido. E aí acaba proporcionando esse... É uma aula, né? O que É. eu falo sempre, gastronomia é uma aula, né? Esse daqui, Esse mesmo queijo. que é, eu esse daqui é o trouxe Tulha. que eu 3 já sei. versões. Esse é o Tulha que conquistou a medalha de ouro, com 1 ano e meio de maturação. E esse outro? chama. Ai, nossa. Taiúva. Taiúva. Falhou o nome dele. Tem- Taiúva. Imagina, tem É um fio de carvão vegetal. Ah. O carvão é da taiuveira. carvão vegetal. Carvão vegetal. Esse daqui, com Esse é essa o Mogiana, que é um queijo bastante usado para lanches. cor. Olha tá? que legal. Ele derrete muito bem e essa coloração dele é urucum. Macio, né? É urucum? Urucum. Olha que legal. E ele desmancha, ele fica muito gostoso. quando Esse você outro quer. aqui? Esse é o mantiqueira, o que Esse nós é o usamos mantiqueira. para fazer o bombocado. E esse daqui? Esse chama casarão. É Casarão? um queijo cremoso.
Olha o Esse aqui detalhe da redinha. lembra um essa queijo, redinha olhando chamada. assim, ele é mais claro, mas lembra um queijo português chama Serra da Estrela. Isso. É? Você pode tirar a casquinha dele aqui, que ele tá bem cremoso dentro. Até que viajar Tá. faz bem, né? Você vai É. trabalhando e tal. Ah, eu vou mostrar, Edu, nós temos o Alvorada. Queijo aqui? É o único queijo nosso com um fungo colocado, é um queijo azul, Ah, tá? que esse outro Esse aqui. é o nosso lançamento. Muito Tá. legal. Vou experimentar esse lançamento então. Você Vem cá. Oi, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Vem muito mais coisa pela frente. Até mais.